matemática, as frações correspondem, aqui, ó, correspondem a uma representação das partes de um todo, ok? Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Repare que a definição é um pouquinho chata, né? Porque fração você só vai saber mesmo na prática. Então aqui eu vou explicar o que seria. Aqui, ó, se eu pego aqui, por exemplo, um quadrado, tá? Opa, saiu meio tortinho aqui, mas considere isso aqui um quadrado. Eu divido ao meio, tá? E divido novamente ao meio. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 partes. E se eu pego apenas essa parte aqui, ó, só essa partezinha aqui, deixa eu pintar logo de uma vez, só essa partezinha aqui. Qual é a maneira que eu tenho para representar essa parte do todo? Eu tenho um pedaço dentre 4, tá? Então, qual é o nome? Como que eu chamo essa fração aqui? Eu tenho 1/4. Bom, isso aqui é básico, beleza? Vamos prosseguir. Agora, ó, como por exemplo, podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo que cada fatia corresponde a 1/8 do seu total. Se eu como 3 fatias, posso dizer que comi 3/8 da pizza. Tá? E tem aqui o mesmo exemplo, assim, a mesma ideia que eu fiz no slide anterior. Aqui, ó, tem a pizza, tá? Aí ele dividiu aqui em 8, ó. Aqui, ó. Uma listinha aqui, outra aqui. Tá vendo? Isso aqui é bem tranquilo, só para relembrar. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? É importante lembrar que nas frações o termo superior é chamado de numerador. Isso aqui você tem que saber, tá? Enquanto o termo inferior é chamado de denominador. Então, se você está afastado da escola, do estudo, da matemática em si, você precisa saber. O de cima, numerador, o de baixo, denominador. Tranquilo, guerreiro? Vamos com tudo. Tipos de frações. Isso aqui está no seu edital. Inclusive, é o primeiro item do seu edital. Né? Que são frações. Você provavelmente já viu o edital. Se não viu, eu peço que você baixe o edital e imprima. Principalmente a parte do conteúdo programático para você acompanhar. Tá? Aqui, ó, fração própria. O que seria uma fração própria? São frações em que o numerador é menor que o denominador. Simples assim. Simples assim. Aqui, ó, 2 sétimos. É uma fração imprópria. É uma fração própria, desculpa, tá? É uma fração própria, tá? Representa um número menor que o inteiro. Porque se você pegar um número menor e dividir pelo maior, não tem como dar um número inteiro, ok? Mas o que seria própria? O numerador é menor que o denominador. Só isso. E imprópria é o oposto. O numerador é maior que o denominador. Acabou. Não tem o que discutir aqui. Vamos prosseguir. Uma fração aparente. São frações em que o numerador é múltiplo ao denominador. Ou seja, representa um número inteiro escrito em forma de fração. Olha só. Por isso que o nome é aparente. Aparentemente é uma fração. Né? Aparentemente é uma fração. Aqui, ó, o 6 terços é uma fração. Sim. Mas se você simplificar, pegar 6 e dividir para 3, eu tenho 2. Tá? O nome dessa fração aqui é fração aparente. Vou colocar outro exemplo aqui, ó. 4 meios. 4 meios é uma fração aparente. Porque se você dividir 4 por 2, eu tenho 2. Eu tenho um número inteiro. Douglas, sempre tem que dar 2? Não, tá? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Se você pega o 12. 12 sobre 2 é uma fração aparente. Se você dividir, eu tenho 6. Então, sempre quando a fração resultar em um número inteiro, eu tenho uma fração aparente. Simples assim, tá? O que são frações equivalentes? Vamos lá. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade ou o mesmo número. Veja o exemplo. 6 sobre 24 é a mesma coisa que 1 sobre 4. A mesma coisa que 1/4. Por quê? Se você pegar aqui, ó, 6 sobre 24. Tá, se você for simplificar isso aqui por 2, eu sei que dá para simplificar por 100, mas vamos por 2, vamos devagar? Simplifica por 2. 6 para dividir para 2. Opa, isso aqui é um 2, tá, gente? 6 para dividir para 2, 3. 24 para 2,
12. Agora simplifica por 3. Divide aqui por 3 e divide aqui por 3. Qual é o resultado que você vai ter? 3 para dividir para 3 dá 1. E 12 para dividir para 3 dá 4. Repare que esse 6 sobre 24 ele é igual a 1 quarto. Ok? Então essas duas frações são equivalentes. Simples assim. Tá bom? É muito simples mesmo. Vamos prosseguir. Aí tem outro exemplo aqui, só para ficar algo mais fixo na sua memória. 12 sobre 24 é igual a 1 sobre 2. Porque se você for simplificando, né, vou fazer aqui de novo, sem pressa, cara. A ideia é você pegar o conteúdo aqui, tá? Sem pressa. 12 sobre 24. Vamos simplificar isso aqui por 4 para ir mais rápido? Divide aqui por 4, divide aqui por 4. 12 para dividir para 4 dá 3, 24 para 4 dá 6. Simplifica agora por 3. 3 por 3. 3 para dividir para 3, 1. 6 para dividir para 3, 2. Pronto. Essas frações aqui, ó, 1 meio e 2 sobre 24 avos, elas são equivalentes. Tranquilo, bem moleza, molezinha. Ok? Vamos lá. Outro exemplo aqui. Beleza? Para ficar uma coisa bem massificada, bem fixa no seu cérebro, tá? A fração 11 sobre 18 sobre 24 é igual a 3 quartos. Se você for simplificando, você vai achar. Beleza? Eu acho que já deu para entender, né? Simplificação de frações. Aqui eu preferi deixar um slide em branco e eu vou explicar aqui na prática. O que seria uma simplificação? Eu já falei no slide anterior, né? Mas eu vou colocar aqui uma para você fazer. Sempre quando você for simplificar uma fração que tenha zeros, isso aqui é um macete, tá? Por exemplo, tem aqui ó, 500 para dividir para 1.200. Como que você faz essa simplificação aqui? Antes de simplificar, sabe o que você pode fazer? Você pode cortar um zero em cima com um zero embaixo. Um zero em cima com um zero embaixo. Aí você, de 500 sobre 1.200, você vai ter o quê? 5 sobre 12. Pronto. Tá? Então o primeiro macete aqui é o seguinte, você pode cortar zero em cima com zero embaixo. Sempre, tá? Aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, 0, 0, 0, 0, e eu quero dividir para 0, 0, 0. Como que eu simplifico isso aqui? Ó, corta um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo, um zero em cima com um zero embaixo. 10 para dividir para 1, eu tenho 10. Tá? Então essa aqui é a primeira simplificação, é o modo mais fácil. Quando você tem zero, você faz isso aqui. Agora, quando você não tem zero, você tem que ir dividindo mesmo. Então, por exemplo, eu quero aqui, ó, 12 para 36. Você pode descobrir aqui o múltiplo entre os dois, tá? O número comum entre os dois. Mas o ideal, vamos fazer por 2, para você ser mais simples. Divide o de cima por 2, divide o de baixo por 2. É assim que você vai simplificar, tá? Se o número for par, é óbvio. 12 para dividir para 2, 6. 36 para 2, 18. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. Aqui, ó, divide para 2, divide para 2. 6 para dividir para 2, 3, 18 para 2, 9. Dá para dividir para 2? Não, porque agora são números ímpares. Então eu divido por 3. 3 para dividir para 3, 1. 9 para 3, eu tenho 3. Douglas, dá para fazer direto por 3. Dá para fazer direto por 6, eu sei, mas eu estou explicando aqui um passo a passo. Tá bom? É assim que você vai simplificar uma fração. Você tenta sempre fazer pelo menor número e ir progredindo. Se você achar um número comum, por exemplo aqui, eu poderia dividir por 6. Ambos por 6 já acharia o resultado final. Mas eu prefiro fazer, é bom fazer um passo a passo. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Operações com frações. Tá? Aqui tem uma explicação, o que você vai fazer quando você tiver ali uma soma com frações. Tá? Eu sugiro, porque esse texto aqui está um texto muito teórico. Eu vou ler, mas a ideia é eu ir à prática. Tá? Vamos lá. Para somar frações é necessário identificar se os denominadores são iguais ou diferentes. Se forem iguais, eu tenho um numerador e eu tenho um denominador. Tá? Vamos supor aqui, ó, deixa eu colocar um exemplo aqui. Numerador. Se esses dois aqui forem iguais, eu consigo somar os numeradores. Tá? É só repetir o denominador e somar os numeradores. Mas normalmente não serão iguais. Ok? Vamos à prática melhor? Aqui, ó. Como que funciona?
Nesse caso aqui, ó, eu vou repetir tudo, só para ficar algo mais didático. Eu tenho aqui, ó, 5 sobre 9 mais 2 sobre 9. Repare que os denominadores são iguais. Tá? Denominador, esse número está aqui embaixo. Ó. O que eu faço? Repito ele aqui embaixo e somo os numeradores. 5 mais 2, 7. Acabou. É assim. Mas assim, o mundo não é tão perfeito, né, meu caro? Na prova não vai estar assim, os denominadores não vão estar iguais. Então o que você vai ter que fazer? Aí vamos ao exemplo de baixo aqui. Aqui é a letra B. Você tem 1/5 mais 2/3. Você tem 1/5 mais 2/3. Como que você resolve isso aqui? Aí você teria que fazer o MMC de 5 e 3. Aí você reserva um cantinho aqui, ó. Você vai ter que compor esses caras aqui. Lembra disso aqui? Aí eu começo por... Deixa eu voltar aqui. Não dá. Eu começo por 2 não, porque nenhum deles são pares. São par, né? São pares. Começo pelo 3. Aí aqui eu repito. 3 para dividir para 3 dá 1. Agora eu pulo por 5. 5 para dividir para 5 dá 1. 1. Aqui eu fecho a conta. 5 vezes 3, 15. Aí o que eu faço? Pego esse carinha aqui, ó. 15 para dividir para 5 dá 3. 15 para dividir para 3 dá 5. Agora eu vou com o chuveirinho aqui, ó. 3 vezes 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Mais 5 vezes 2, 10. Mais 10. Isso aqui sobre 15. Bom, que é o MMC que eu tirei aqui. 3 mais 10, 13. 13 sobre 15. Pronto. Moleza. Tá? Que é essa resposta aqui, ó. Ok? Vamos fazer agora a letra C, refazer, né? Que já está prontinha, mas eu gosto de fazer aqui para você ver como que é a evolução. Então aqui, ó, vamos lá. Letra C, eu tenho 1/3, beleza? Com calma. Mais meio, mais 2/5. Tá? O que eu tenho que fazer? MMC de 3, 2, 5. Vamos colocar aqui em cima, ó. 3, 2, 5. Começo por 2. Repito aqui o 3. 2 para dividir para 2 dá 1. 5. Depois eu vou para o 3. Isso aqui é um 2, tá, minha gente? Aí daqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. E aqui vai dar 5. Agora eu coloco bem com 5. Né? Aqui vai dar 1. 1. 1. Fechou. 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Aí eu pego 30 para dividir para 3, 10. 30 para dividir para 2, 15. 30 para dividir para 5, 6. Agora eu faço 10 vezes 1 lá em cima. 10 vezes 1, 10. Mais 15 vezes 1, 15. Mais 6 vezes 2, 12. Divide pelo MMC que deu 30. Quanto dá isso aqui, gente? 10 mais 15, 25. Com mais 12, 37. 37 sobre 30. Tranquilo, né? Bem tranquilo. Dá um pouquinho de trabalho, mas você vai observar que é bem tranquilo. Então isso aqui é a soma com frações. E como que seria a subtração? A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Vamos ver aqui? Aqui, ó. Se os denominadores forem iguais, basta subtrair, né? 3 menos 2, 1. Né? E repete embaixo. Então temos que falar aqui. Agora aqui embaixo. O que ele fez aqui? Ó? Vamos fazer a letra B. Para ficar algo mais... Né? 6 sobre 7 menos 1 sobre 3. Ok? O que eu faço? MMC de 7, 3. 2 não dá 3, né? 7 repete. Aqui vai dar 1. 7. 1. 1. 7 vezes 3. 21. 21 para dividir para 7. 3. 21 para dividir para 3. 7. 3 vezes 6. 18.
menos 7 vezes 1, 7. Isso aqui, 7 vezes 3, né, dá o 21 aqui embaixo. 18 menos 7, eu tenho 11 sobre 21. Então a ideia é a mesma que a subtração, tá? Não tem mistério. Vamos prosseguir. A multiplicação é mais fácil, né? Eu acho que é o tema mais fácil. Porque você multiplica tudo que está em cima e multiplica tudo que está embaixo. Como assim? Vamos pegar aqui a letra A. 3 sobre 4 vezes 1 quinto. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 5, 20. Acabou. Muito tranquilo mesmo. 7 sobre 8 é igual a 3. Opa, peraí. Vezes, né? Estou colocando igual já. Vezes 3 quinto é igual a 7 vezes 3, 21. 8 vezes 5, 40. Acabou. E assim vai, tá? A letra C aqui, só vou fazer para completar. Então aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 5. Isso aqui divide para 2, divide para 3, divide para 7, né? Igual a 5. Aqui embaixo vai dar 42. 42. Bem tranquilo, não tenho que explicar aqui, bem trivial. Divisão. Quando eu tenho uma... Aqui que tem algo a mais, mas é bem tranquilo, tá? Quando eu tenho uma divisão desse modo aqui, ó. 3 quartos. Dividindo para 3 meios. 3 sobre 2. O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho uma divisão por uma divisão, eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso do segundo. Qual é o inverso de 3 sobre 2? 2 sobre 3, correto? 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Aí aqui, se você puder simplificar, né? Simplificar por 6, divide para 6. De cima, divide para 6 embaixo. 6 para dividir para 6, eu tenho 1. 12 para dividir para 6, eu tenho 2. Acabou. Tá? Então sempre que eu não tenho uma divisão por uma divisão, eu pego a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Só vou fazer isso aqui para ficar mais completo, assim, tá? Então aqui, ó, 3 oitavos dividido por 15 sobre 2, eu pego a primeira fração, que é 3 oitavos, e multiplico pelo inverso da segunda, 2 sobre 15. Tá? Isso aqui vai resultar em 1 sobre 20. Mas eu estou falando isso porque tem um modo de fazer isso aqui simplificado. Você pode simplificar o número de cima com o número embaixo. Vou fazer isso aqui simplificado, tá? Para ficar mais emocionante. 15 para dividir para 3, 5. 8 para dividir para 2, 4. Em cima não tem nada, eu coloco 1. Embaixo, 4 vezes 5, 20. Eu fiz o troço simplificado. Se você não tem confiança, não faça assim. Faça igual está aqui, como está aqui nesse exemplo na letra C. Tranquilo? Então, aqui é o método de divisão. Então, pessoal, acabamos a aula aqui, tá? Deixa eu colocar aqui para conversar com vocês melhor. Deixa eu colocar aqui. Então, pessoal, a parte de frações é uma parte bem tranquila mesmo, é só para relembrar. Eu sei que você já viu isso na escola, já viu isso lá no ensino médio, ensino fundamental. É só para relembrar mesmo, tá? O próximo assunto do edital vai ser potenciação, aí que pode não dificultar, mas tem algumas coisas mais interessantes. E caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar aqui embaixo no campo de comentários que eu vou te ajudar. Então eu te vejo na próxima aula.